A sala de reuniões ficou completamente em silêncio, exceto pela risada condescendente do meu pai ecoando pelas paredes de mogno. Eu sabia que esse momento chegaria em algum momento. 3 anos construindo meu portfólio de investimentos em absoluto sigilo. 3 anos vendo meus pais ignorarem todas as minhas opiniões sobre a empresa de tecnologia deles, que estava em dificuldades. 3 anos ouvindo querida: deixe os adultos cuidarem dos negócios em todos os jantares em família. Mas eu não imaginava que o confronto aconteceria dessa maneira. Meus pais, Richard e Patricia Chin, construíram a Chin Technologies a partir de uma startup de garagem há 25 anos. Eles fabricavam placas de circuito especializadas para aplicações aeroespaciais e por 2 décadas dominaram esse nicho de mercado. Porém, os últimos 5 anos foram devastadores. A concorrência internacional, a falta de inovação e, sendo sincera, algumas decisões financeiras desastrosas fizeram a empresa perder muito dinheiro. Eu era filha única, Emma, e me formei em algo inútil, segundo eles, finanças computacionais e matemática aplicada no MIT. Depois de me formar, consegui um emprego que minha mãe chamava de meu projetinho em uma pequena empresa de investimentos em Boston. O que eles não sabiam era que eu não era apenas uma analista. Eu era sócia e passei os últimos 3 anos tomando decisões de investimento extremamente estratégicas que transformaram meu portfólio pessoal, que começou com meu bônus de contratação, opções de ações iniciais e participação relevante nos lucros de investimentos bem-sucedidos do fundo, em algo substancial. Muito substancial. Uma reunião de emergência do conselho foi convocada porque a Chin Technologies estava à beira da falência. Eles haviam esgotado suas linhas de crédito, afastado 2 clientes importantes por causa de atrasos nas entregas e corriam o risco de entrar com pedido de falência em 60 dias. O conselho já estava reunido havia 2 horas quando cheguei, e eu entrei de propósito mais tarde, sentando em uma cadeira no fundo da sala. Mamãe me viu imediatamente. Emma, o que você está fazendo aqui? Esta é uma reunião do conselho. Fui convidada. Respondi baixinho, tentando manter a calma na voz. Papai riu. Convidada? Querida, isso é sério. Estamos discutindo o futuro da empresa. Eu entendo. Você entende? O tom da minha mãe era cortante. Porque estamos falando de reestruturação financeira complexa, conversão de dívida em ações e títulos conversíveis. Isso não é algo que você aprende pesquisando no Google. Abri meu laptop sem dizer nada. Os membros do conselho trocaram olhares, visivelmente desconfortáveis. A maioria sabia por que eu estava ali. O presidente insistiu na minha presença, mas meus pais claramente não faziam ideia. Marcus Webb, o diretor financeiro, tentou intervir. Richard, Patricia, talvez devêssemos continuar com a pauta. Precisamos discutir as propostas de refinanciamento. Já vou, disse meu pai, ainda olhando para mim. Emma, querida, eu entendo que você esteja tentando ajudar, mas isso realmente não é apropriado. São discussões confidenciais sobre a situação financeira da empresa. Estou ciente da situação financeira, respondi com calma. A receita caiu 42% em 3 anos. Prejuízo operacional de 18 milhões de dólares apenas no último trimestre. No ritmo atual de consumo de caixa, talvez restem 8 semanas de fôlego financeiro. A sala ficou completamente em silêncio. O rosto da minha mãe ficou vermelho. Onde você conseguiu esses números? Nos relatórios financeiros preliminares. Eu os revisei na semana passada, dentro de um processo formal de diligência e sob acordo de confidencialidade. Esses relatórios são confidenciais, respondeu meu pai, de forma ríspida. Quem passou essas informações para você? Thomas Harrison, o presidente do conselho e um dos investidores anjo originais, pigarreou. Richard, Patricia, acho que precisamos... Não, isso é completamente inaceitável, interrompeu minha mãe. Emma, não sei o que você acha que está fazendo, mas precisa sair. Agora. Eu não me movi. Sou membro votante deste conselho.
Tenho todo o direito de estar aqui. Meu pai riu novamente, com o mesmo tom condescendente que ouvi a vida inteira sempre que tentava falar de negócios com eles. Membro votante? Emma, você não tem ações da Team Technologies. Você não faz parte do conselho. Não sei quem disse que você poderia simplesmente entrar em uma reunião do conselho. Ela detém 47% da empresa, disse Thomas em voz baixa. As palavras ficaram no ar como uma bomba prestes a explodir. Mamãe se virou lentamente para encarar Thomas. O que você acabou de dizer? Emma detém 47% da Team Technologies. Ela vem acumulando ações nos últimos 14 meses. Ela é nossa maior acionista individual e já é assim há 6 meses. Observei a expressão do meu pai oscilar entre confusão, incredulidade e raiva. Isso é impossível. As ações são controladas por um grupo restrito, mas o acordo de acionistas permite a venda caso os sócios renunciem ao direito de preferência, o que aparentemente aconteceu nessas transações. As ações que ela comprou vieram de funcionários que já haviam exercido suas opções de compra de ações, além de 3 membros do conselho que venderam suas participações com a devida aprovação conforme o acordo de acionistas da empresa, explicou Thomas. Todas as transações foram legítimas, realizadas em conformidade com as regras de governança e sem conflitos de interesse. Tudo devidamente documentado conforme as exigências legais e regulatórias aplicáveis. Isso é absurdo, disse minha mãe, mas sua voz já não demonstrava a mesma firmeza. Emma não tem todo esse dinheiro. Você sabe quanto valem 47% desta empresa? Com base na última avaliação de vocês, aproximadamente 440 milhões de dólares. Respondi em tom baixo. Embora, sinceramente, esse valor esteja bem otimista. Com base no desempenho atual, estimo o valor real em cerca de 320 milhões de dólares, o que significa que paguei um valor acima do mercado para garantir o controle acionário. O silêncio que veio em seguida foi pesado. Marcos olhava fixamente para o laptop, digitando rapidamente no laptop. Meu Deus, ele está certo. Os documentos estão todos aqui. As compras foram estruturadas por meio de diferentes empresas e realizadas abaixo dos limites que exigem divulgação imediata, o que atrasou a visão completa da operação. Papai se levantou, arrastando a cadeira no chão com força. Isso só pode ser uma piada. Emma, o que você está tentando fazer? Não é piada, pai. Eu sou investidora e, sinceramente, estou preocupada. Esta empresa está em uma situação muito delicada. Ela nem sabe ler um balanço patrimonial, disse meu pai, virando-se para os membros do conselho como se buscasse apoio. Sua voz já estava mais alta, perdendo o tom profissional. Ela tem 28 anos. Trabalha como analista júnior. Ela é sócia-gerente da Quantum Capital, interrompeu Thomas. Ela administra o portfólio de tecnologia deles há 2 anos. O fundo dela teve retorno de 43% no ano passado. O rosto da minha mãe perdeu a cor. Isso não pode ser verdade. Nós saberíamos. Você teria nos contado. Por quê? Perguntei com simplicidade. Para que vocês ignorassem isso como ignoraram tudo o que eu já fiz? Para me dizer que eu não entendo o mundo real? Para afirmar que meu trabalho não é um negócio de verdade? Não fale assim com a gente, retrucou minha mãe. Mas agora havia desespero na sua voz. Então não me ignore em uma reunião de diretoria, respondi, mantendo a calma. Estou aqui como investidora majoritária, aliás, já que finalizei a assinatura de um acordo de compra estruturado para adquirir mais 8% de Daniel Rothstein. Assenti levemente para um dos conselheiros que demonstrava claro desconforto. Isso me leva a 55%, sujeito à conclusão dos registros legais e validação das cláusulas de mudança de controle. Ou seja, acionista majoritária. A sala virou um caos. 3 membros do conselho começaram a falar ao mesmo tempo. Marcos digitava rapidamente no laptop. Mamãe e papai apenas me encaravam, como se eu tivesse 2 cabeças. Thomas bateu o martelo. Ordem, por favor. Vamos nos acalmar e tentar resolver isso com clareza. Não há nada de claro nisso, disse meu pai. A voz dele estava mais baixa agora, porém mais firme. Se isso for verdade, e eu não estou dizendo que acredito ainda, mas se for verdade,
Então o que acontece? O que você está tentando fazer, Emma? Chegar aqui e salvar a empresa com toda a sua experiência em negócios? Vou votar a favor do plano de reestruturação proposto por Thomas, eu disse. Aquele que vocês estavam prestes a rejeitar. Mamãe se virou para Thomas. Que plano de reestruturação? Thomas deslizou um documento pela mesa. A Quantum Capital, por meio de um de seus fundos, apresentou uma proposta de investimento de $200 milhões. Isso daria à Team Technologies o capital necessário para modernizar a linha de produção, investir em pesquisa e desenvolvimento, que vocês vêm reduzindo, e contratar a alta gestão que tanto faz falta. Em troca, eles aceitam uma nota conversível que permitiria elevar a participação acionária para 65%, caso determinadas metas de desempenho não sejam alcançadas. De jeito nenhum, disse meu pai imediatamente. Não vamos virar minoritários na nossa própria empresa. Vocês já são acionistas minoritários, eu pontuei. Eu detenho 55% das ações desde esta manhã. Isso é um ataque corporativo, disse minha mãe, com a voz tremendo de raiva. Vocês estão tentando tomar a empresa que construímos. Estou tentando salvá-la, corrigi. Se vocês entrarem em falência, perderão tudo. A empresa será liquidada, a marca será vendida em partes, e os 240 funcionários ficarão sem emprego. Dessa forma, a empresa sobrevive, cresce e todos mantêm seus empregos. Sob seu controle, disse meu pai, com amargura. Sob gestão profissional, corrigi. Voto para manter Thomas como presidente do conselho. Voto para trazer Catherine Walsh, da Inovatec, como diretora executiva. E voto para criar um novo comitê executivo que realmente cobre resultados da liderança perante o conselho. E quanto a nós? Perguntou minha mãe, em voz baixa. Olhei diretamente para ela. Vocês continuarão no conselho. Seus salários serão ajustados para a média de mercado e terão a chance de ver a empresa que construíram continuar existindo, em vez de ser desmontada em um processo de falência. Isso é loucura, disse meu pai. Ele andava de um lado para o outro, passando as mãos pelos cabelos. Você tem 28 anos. Trabalha há... o quê? 5 anos. E espera que acreditemos que você tem $440 milhões para investir em uma empresa industrial em dificuldades? Eu sou responsável por aproximadamente $620 milhões sob gestão no último trimestre. Respondi com calma. Isso sem contar os cerca de $4 bilhões e $200 milhões administrados pelos fundos dos quais faço parte. Meu patrimônio pessoal é apenas uma fração disso, mas suficiente para esse investimento. É uma aposta relevante, sim, mas eu já fiz as simulações. Com uma gestão adequada e o investimento certo, esta empresa pode valer $2 bilhões em 5 anos. Marcos assentiu devagar. Os modelos são, de fato, conservadores, se conseguirmos fechar o contrato com a SpaceX ao qual ela se refere na análise. Que contrato com a SpaceX? Interrompeu minha mãe. Eu respondi. A empresa com a qual vocês negociam há 4 meses precisa de um fabricante especializado em placas de circuito para a próxima geração de satélites Starlink. A Team Technologies tem as capacidades ideais, mas vocês não têm capital para atender ao volume exigido. Com o investimento da Quantum, seria possível expandir a produção para suprir essa demanda. Temos uma carta de intenção assinada pelo vice-presidente de cadeia de suprimentos, com os termos finais do contrato ainda em análise jurídica e financeira. É um contrato de $340 milhões por 3 anos, com possibilidade de renovação. A sala ficou completamente em silêncio novamente. Papai parou de andar. Mamãe segurava a borda da mesa com força. Por quê? Perguntou ela por fim. Se você tem todo esse dinheiro, todo esse sucesso, por que investir em nós? Você poderia ter deixado a empresa quebrar. Poderia ter comprado tudo na falência por quase nada. Porque, apesar de tudo, ainda é a empresa que você construiu. Eu disse em voz baixa. Porque 240 pessoas dependem desses empregos. Porque a tecnologia é realmente boa. A marca tem valor, e a oportunidade de mercado é concreta. E porque eu queria provar que eu era capaz. Provar o quê? Perguntou meu pai. Que eu entendo de negócios, respondi de forma simples.
As palavras ficaram no ar. Vi o rosto do meu pai ficar vermelho. Vi minha mãe desviar o olhar. Thomas limpou a garganta. Acho melhor fazermos uma pausa de 15 minutos. Deem um tempo para todos assimilarem isso. Depois retomamos e votamos a proposta de reestruturação. Os membros do conselho saíram, a maioria evitando qualquer contato visual com meus pais. Marcos deixou o laptop aberto, com o documento da SEC ainda na tela. Thomas parou na porta. Emma, posso falar com você lá fora? Assenti e o acompanhei até o corredor, deixando meus pais sozinhos na sala. Isso foi pesado, disse Thomas em voz baixa, assim que estávamos fora do alcance deles. Foi necessário, respondi. Você poderia ter conversado com eles em particular, antes da reunião. Eu tentei. Há 3 meses. Liguei para o meu pai e disse que queria falar sobre a situação financeira da empresa. Ele me disse para focar na minha carreira e deixar que ele cuidasse dos negócios. Balancei a cabeça. Eles não iriam me ouvir até não terem outra alternativa. Thomas assentiu devagar. O plano de reestruturação é sólido. Catherine Walsh é uma excelente escolha para a diretora executiva. Mas você sabe que isso pode acabar com a sua relação com seus pais. Que relação? Perguntei. Aquela em que tudo o que eu digo é ignorado. Em que cada conquista é diminuída porque não se encaixa no padrão deles. Ainda sou tratada como uma criança que não entende como o mundo funciona. Eles têm orgulho do que construíram, disse Thomas. Essa empresa é a vida deles. Eu sei. E estou tentando garantir que ela sobreviva. Mas eles precisam entender que o modelo deles não funciona mais. O mercado mudou. A tecnologia evoluiu. Eles precisavam acompanhar isso e escolheram não fazer. E agora você está forçando a situação. Sim. Thomas me observou por alguns instantes. Sabe, quando você me procurou pela primeira vez sobre a compra das minhas ações, eu quase recusei. Achei que você era jovem demais, inexperiente demais. Mas então analisei seu histórico. Avaliei as empresas nas quais você investiu, os retornos que conseguiu gerar. Você tem um instinto para isso que a maioria das pessoas leva décadas para desenvolver. Meus pais me ensinaram tudo sobre manufatura, eu disse. Eles só não perceberam que também estavam me ensinando a identificar falhas, a analisar mercados, a avaliar riscos. Eu apenas apliquei essas lições ao mercado financeiro em vez de placas de circuito. Irônico, não é? Muito. Ficamos em silêncio por um momento, observando pela janela da sala de reuniões, enquanto meus pais estavam sentados em lados opostos da mesa, sem trocar uma palavra. Eles vão resistir a isso, alertou Thomas. Vão buscar qualquer brecha legal para tentar bloquear a reestruturação. Eu sei. Por isso garanti que cada documento estivesse impecável. Cada transação foi realizada de forma transparente. Todas as divulgações foram feitas dentro do prazo. Eles podem contratar os melhores advogados do mundo e não vão encontrar nada irregular. Você vem planejando isso há bastante tempo. 14 meses, confirmei. Desde a primeira vez que vi os relatórios financeiros trimestrais e percebi o quão grave a situação estava. Thomas balançou a cabeça lentamente. Seus pais são engenheiros brilhantes. Criaram uma tecnologia revolucionária. Mas são péssimos gestores e ainda piores em admitir quando precisam de ajuda. É por isso que o plano de reestruturação coloca gestores experientes no comando. Pessoas que sabem escalar um negócio industrial, gerenciar cadeias de suprimentos e lidar com crescimento. Meus pais podem focar no que realmente fazem bem: engenharia e desenvolvimento de produto. Só não podem continuar cuidando das operações do dia a dia. Você acha que eles vão aceitar isso? Eles não têm escolha. Eu controlo 55% das ações. Posso votar contra eles em qualquer decisão. Não foi isso que eu perguntei. Suspirei. Não, provavelmente não. Pelo menos no início. Mas com o tempo, quando a empresa estabilizar e voltar a crescer, talvez entendam. E se não entenderem? Pelo menos 240 pessoas continuam empregadas, e uma boa empresa não deixa de existir por causa de ego e teimosia. Os 15 minutos viraram 20, depois 25.
Por fim, Thomas sugeriu que voltássemos à reunião. Os membros do conselho retornaram, ocupando seus lugares ao redor da mesa. Meus pais foram os últimos a entrar e se sentaram juntos em uma das pontas, demonstrando união. Thomas retomou a reunião. Temos uma proposta em análise para um investimento de $200 milhões da Quantum Capital em troca de títulos conversíveis e reestruturação do conselho. Gostaria de abrir para discussão antes da votação. Tenho algo a dizer, anunciou meu pai, levantando-se. Ele havia recuperado parte da compostura e sua voz trazia aquele tom formal que usava em discursos importantes. O que Emma fez aqui hoje pode até ser legal, mas não é ético. Ela usou sua posição e o conhecimento das nossas fragilidades para estruturar uma aquisição hostil da empresa que eu e a mãe dela levamos 25 anos para construir. Pai, comecei, mas ele levantou a mão. Ainda não terminei. Você esteve em nossa casa, sentou à nossa mesa e não disse nada enquanto comprava, em silêncio, ações da nossa empresa. Se posicionou para agir justamente no momento em que estávamos mais vulneráveis e assumir o controle. E agora espera que aceitemos simplesmente nos tornar acionistas minoritários da nossa própria empresa? Que nos afastemos e deixemos que uma CEO externa assuma o comando? Catherine Walsh não é externa, respondi com calma. Ela é uma das profissionais mais respeitadas do setor. Ela levou a Inovatec de um faturamento de 50 milhões para 800 milhões em 7 anos. Ela não é como nós, disse minha mãe. Ela não entende nossa cultura, nossos valores, o que construímos aqui. Com todo respeito, Marcos interrompeu em tom baixo. Nossa cultura e nossos valores não vão importar se a empresa quebrar em 2 meses. Minha mãe se virou para ele. E de que lado você está, Marcos? Estou do lado dos 240 funcionários que dependem dos salários, respondeu ele com firmeza. Estou do lado do fundo de pensão que garante a aposentadoria deles. Estou do lado de manter esta empresa funcionando. E o plano da Emma é a única alternativa viável. Isso não é verdade, retrucou meu pai. Temos outras propostas. Poderíamos... Você tem outra proposta, interrompeu Thomas. Da Davidson Industrial. Eles estão oferecendo $120 milhões pelos ativos em um cenário de falência. Devem manter talvez 30 funcionários para a transição, depois fecharão a fábrica e transferirão a produção para a unidade deles na Malásia. Todos os outros perderão o emprego. Tem que haver outras alternativas, insistiu minha mãe. Não há, respondi com calma. Passei 4 meses buscando opções. Conversei com todos os compradores estratégicos, com empresas de private equity e com todos os bancos de investimento que poderiam se interessar. O mercado para fabricantes especializados de placas de circuito está extremamente difícil agora. Vocês estão competindo com empresas que operam com custos muito mais baixos, tecnologia superior e muito mais capital. A única razão pela qual a Quantum aceita investir é porque estou disposta a colocar meu próprio capital na recuperação. E porque já garanti o contrato com a SpaceX, condicionado a essa reestruturação. Você deveria ter falado conosco, disse meu pai, e pela primeira vez a voz dele falhou levemente. Deveria ter nos contado o que estava planejando. Eu tentei. Há 3 meses, disse que a empresa estava em dificuldade. Você respondeu que eu não entendia de negócios. Isso foi diferente. Diferente como? Perguntei. Qual a diferença? Eu tentei aconselhar. Tentei mostrar os problemas que estava vendo e você ignorou. Assim como ignorou a vida inteira sempre que tentei falar sobre negócios, finanças ou estratégia. Isso não é justo, disse minha mãe. Não é? Olhei diretamente para ela. Quantas vezes você disse que meu diploma não servia para nada? Quantas vezes chamou meu trabalho de bonitinho? Em quantos jantares você disse para eu deixar assuntos de negócios para quem entende? A sala ficou completamente em silêncio. Um silêncio pesado, carregado de anos de frustração guardada. Eu não queria que fosse assim, falei por fim. Eu queria ajudar. Queria usar o que aprendi, o que construí, para salvar a empresa que vocês criaram.
Mas vocês nunca conseguiram me enxergar como algo além da filha que não entende o mundo real. Você tem 28 anos, disse meu pai, mas sua voz já não tinha a mesma firmeza. Tenho 28 anos. Sou responsável por aproximadamente 620 milhões sob gestão no último trimestre e tenho um histórico consistente de investimentos bem-sucedidos em 17 empresas diferentes. Respondi. Tenho 28 anos e enxerguei a oportunidade da SpaceX que vocês deixaram passar. Tenho 28 anos e desenvolvi um plano de reestruturação capaz de preservar 240 empregos. Em que momento deixo de ser considerada jovem demais e passo a ser alguém que vocês precisam ouvir? Ninguém soube responder. Thomas limpou a garganta. Acho que devemos colocar em votação. Todos a favor da aceitação da proposta de reestruturação da Quantum Capital. Levantei a mão sem hesitar. Thomas fez o mesmo. Marcos também. Mais 3 membros do conselho acompanharam. 6 de 11. Todos contra. Meus pais levantaram as mãos. 2 outros conselheiros, antigos colegas deles, se juntaram. 4 votos contrários. A moção foi aprovada, anunciou Thomas. O conselho aprovou o avanço da reestruturação, sujeito aos trâmites legais, regulatórios e à aprovação formal dos acionistas. Meu pai se levantou de forma brusca. Vamos contestar isso. Vamos encontrar um advogado que prove que Emma manipulou tudo, que utilizou informações privilegiadas. Todas as transações foram registradas e divulgadas corretamente, disse Marcos, tentando manter a calma na voz. Eu revisei tudo na semana passada, dentro de um processo formal de diligência e sob acordo de confidencialidade. Está tudo em conformidade. Você pode contratar todos os advogados de Nova York, Richard. Isso não vai mudar nada. Minha mãe me olhava com uma expressão difícil de interpretar. Mágoa? Raiva? Ou algo além disso? Há mais um ponto na pauta, disse Thomas. Emma solicitou falar com todos os funcionários da empresa amanhã às 10 horas. Ela pretende explicar a reestruturação e responder às perguntas. Acho adequado, considerando a posição dela como acionista majoritária. De jeito nenhum, disse meu pai. Esses são nossos funcionários. São funcionários da empresa, corrigi com tranquilidade. E eles merecem ouvir o que está acontecendo de alguém que realmente possa esclarecer dúvidas sobre segurança no emprego e o futuro. Isso está errado, disse minha mãe em voz baixa. Ela se levantou e começou a recolher suas coisas. O que você fez aqui hoje, Emma, não é apenas sobre negócios. Você acabou com a sua família por causa de poder e dinheiro. Eu salvei a empresa de vocês, respondi. Quer vocês aceitem isso ou não. Meus pais saíram sem dizer mais nada. Os outros membros do conselho saíram mais devagar, alguns parando para apertar minha mão ou murmurar palavras de reconhecimento. Outros evitaram completamente qualquer contato visual. Por fim, restaram apenas Thomas, Marcos e eu na sala de reuniões. Bem, disse Marcos, essa foi a reunião de diretoria mais intensa de que participei em 35 anos de finanças corporativas. Era necessário, respondeu Thomas. Richard e Patrícia levariam essa empresa à falência antes de admitir que precisavam de ajuda. Você acha que eles vão superar isso? Perguntou Marcos. Como pessoas, quero dizer. Não como executivos. Pensei por alguns segundos. Não sei. Talvez um dia. Ou talvez nunca me perdoem por mostrar que estavam errados. No fim das contas, disse Thomas, você fez o que era certo. Não foi o mais fácil, mas foi o certo. Fechei o laptop e organizei meus documentos. Preciso me preparar para a reunião de amanhã. Os funcionários terão muitas perguntas. Emma, disse Marcos quando eu já estava na porta. Aquele contrato com a SpaceX, ele é realmente sólido. Sorri de leve. Temos uma carta de intenção assinada pelo vice-presidente de cadeia de suprimentos, com os termos finais do contrato ainda em análise jurídica e financeira. Devemos ter as assinaturas em cerca de 3 semanas. Por quê? Porque se isso se concretizar, essa empresa não apenas vai sobreviver, como também vai voltar a crescer de forma consistente.
Você pode transformá-la de uma fabricante em dificuldade em uma fornecedora essencial para a maior empresa espacial do mundo. Esse é o plano, respondi. Meus pais me ensinaram a pensar grande. Só não imaginavam que eu pensaria maior do que eles. Saí do prédio enquanto o sol se punha sobre o estacionamento. Meu celular começou a vibrar com várias mensagens. Minha equipe na Quantum Capital queria atualizações. Catherine Walsh queria discutir o planejamento da transição. Meu advogado precisava confirmar se os documentos da reestruturação haviam sido devidamente protocolados. Mas não havia nenhuma mensagem dos meus pais. Fiquei sentada no carro por um longo tempo, olhando para o prédio da Team Technologies. 25 anos de trabalho dos meus pais. 25 anos de inovação, esforço, conquistas e, no fim, dificuldade em se adaptar. E agora era minha responsabilidade resolver tudo. O telefone vibrou novamente. Desta vez era Thomas. Reunião com os funcionários amanhã, às 10 horas, sala de conferências B. Cerca de 200 pessoas estarão presentes. A maioria está com medo. Prepare-se para perguntas difíceis. Respondi. Estou pronta. E eu realmente estava. Passei 14 meses me preparando para esse momento. 4 meses negociando o contrato com a SpaceX. Incontáveis horas analisando cada detalhe do negócio. Eu conhecia a empresa em detalhes. Talvez mais do que eles imaginavam. Cada linha de produção, cada indicador de eficiência, cada centro de custo. O que eu não esperava era o vazio no peito, ao lembrar da expressão da minha mãe ao sair da sala. Nem da voz do meu pai, embargada, perguntando por que eu não tinha procurado conversar com eles. Mas eu tentei. 3 meses atrás. 6 meses atrás. 1 ano atrás. Todas as minhas tentativas foram recebidas com indiferença, com desdém, com aquele mesmo discurso repetido de que eu não entendia de negócios. Agora eles sabiam que eu entendia. A questão era se algum dia entenderiam por que eu fiz aquilo. Liguei o carro e saí dirigindo, me afastando da Team Technologies, do prédio que representava a vida inteira dos meus pais, da empresa que agora passava a ser majoritariamente controlada pela filha deles, aquela que, segundo eles, nem sabia ler um balanço patrimonial. No dia seguinte, eu estaria diante de 200 funcionários apreensivos, explicando como pretendíamos preservar seus empregos. Apresentaria o plano de reestruturação, anunciaria o acordo com a SpaceX e apresentaria Catherine Walsh como a nova diretora executiva. E em algum ponto da sala, meus pais estariam assistindo. Assistindo a filha deles, aquela que não entendia de negócios, que tinha um emprego qualquer, que deveria deixar os adultos cuidarem das decisões importantes, explicar como conseguiu salvar tudo o que eles construíram. Só o tempo diria se eles me agradeceriam ou se me odiariam por isso. Mas a empresa iria sobreviver. Os empregos seriam preservados. E naquele momento, isso precisava ser o suficiente. Mesmo que isso significasse que meus pais talvez nunca mais falassem comigo. A história mostra que, muitas vezes, competência não é reconhecida até que se torne impossível de ignorar. Emma não conquistou espaço pedindo validação, mas construindo resultados concretos, mesmo sendo desacreditada por quem deveria apoiá-la. Em ambientes de poder, laços emocionais não garantem respeito, e estruturas tradicionais frequentemente resistem a mudanças até o limite do colapso. O que realmente define liderança não é a aceitação imediata, mas a capacidade de sustentar decisões sob pressão extrema. No fim, o reconhecimento vem, mas quase sempre tarde demais para preservar tudo o que existia antes. A lição central aqui é que crescimento exige ruptura. Emma entendeu que não poderia esperar permissão para agir, nem depender da validação de quem estava preso a uma visão limitada. Ao assumir riscos calculados e agir com estratégia, ela garantiu não apenas o futuro da empresa, mas também sua própria autonomia. No entanto, toda decisão de alto impacto cobra um preço. Liderar, muitas vezes, significa escolher entre pertencimento e evolução, e nem sempre é possível manter os dois. Agora me diz, se você estivesse no lugar de Emma, teria enfrentado seus próprios pais para salvar a empresa ou teria recuado para preservar a relação familiar? E, na sua visão, Richard e Patrícia erraram mais como líderes ou como pais
ao ignorarem os sinais e rejeitarem a própria filha? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E se esse tipo de história te faz pensar diferente, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos.